Sempre o Senhor nos confirma a palavra, né? O ministério de louvor começou o tempo de louvor, cantando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é isso, o Senhor seja ministrando aos nossos corações nesse momento. João capítulo 14, verso 1 diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Felipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar? Desde que surgiu o GPS não existiu sempre, para aqueles que acham que existiu, né? E tem gente que nasceu já com o GPS existindo. Não é o meu caso. Desde que o GPS existiu, eu comprei um GPS e nunca mais larguei dele, porque eu não sou uma pessoa que anda num lugar e não esquece mais. Eu não sou a pessoa mais orientada da Terra para saber, e eu viajo bastante. E eu confio plenamente no GPS. Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Mas eu tenho essa tranquilidade de confiar no vira à esquerda, vira à direita e eu vou. Eu conheço muita gente que é muito engraçado, que tem GPS, liga o GPS e discute com o GPS. Né? Eu não vou virar aqui, não. Eu já andei no carro com algumas pessoas. Você não está entendendo, eu não vou vir aqui. Então, por que liga o GPS se você não quer seguir o GPS? Existem alguns aplicativos de GPS agora, né? Antigamente, não muito antigamente, há um tempo atrás, a gente tinha que comprar um GPS específico. Agora, no celular, você já tem aplicativos. Mas eu lembro de uma vez que eu fui para Curitiba com meu pai, e meu pai era uma pessoa extremamente orientada com ruas. Ele sabia nos lugares que ele andava, isso em Curitiba, em São Paulo, cidades grandes, ele sabia exatamente em que bairro ele estava, em que rua ele estava e para onde vir, a direção correta para chegar em determinado lugar. Então, quando eu ia para Curitiba, em algumas reuniões com ele, antes do GPS, ele dizia, vai por aqui, vira ali, vira lá. E o meu pai era meu GPS, porque eu realmente podia ir 1000 vezes, e 1000 vezes eu errava. Eu ainda erro, né? Tem algumas igrejas, por exemplo, no Estreito, em Florianópolis, que são igrejas que ficam em lugares assim mais distantes para mim, né?
eu ainda erro muito para chegar mesmo com GPS. Mas a gente sabe também, e aí quando eu estava viajando com meu pai um dia para Curitiba, e eu pus o GPS, eu estava indo na casa de uma prima com ele e com minha mãe, e eu fui seguindo o GPS, sem perguntar nada para ele, ele do meu lado, e eu fui seguindo, fui virando, nós chegamos rapidamente à casa da minha prima, e ele disse, nossa, esse negócio é legal, porque ele não gostava de nem pensar de falar em GPS para ele. E ele falou, nossa, esse negócio é legal, né? Porque a gente chegou aqui rápido e por um caminho que eu não conhecia, um caminho super bom. E ele sabia o caminho que o GPS tinha feito. Eu não, eu só estava seguindo direita e esquerda, né? E ele sabia o caminho que o GPS tinha feito e disse, nossa, ele escolheu um caminho rápido e um caminho super bom. Mas também a gente sabe pelas notícias que nem sempre isso acontece. O GPS ele ensina o caminho, mas ele não fala dos perigos do caminho, porque ele nem sabe dos perigos do caminho. A gente sabe gente que seguiu o GPS, entrou em favelas no Rio de Janeiro e morreu por causa disso, né? Porque daí não conseguiu voltar e se viu no meio de um tiroteio, porque o GPS de repente achou um caminho que é mais rápido, mas não percebeu os perigos do caminho, né? E isso é bem sério. Já fiz isso também. Uma vez eu estava em Florianópolis com a Rocieli e de repente o aplicativo que a gente estava usando enviou a gente para um lugar e a gente começou a andar nos lugares muito estranhos que a gente nunca tinha visto. Nós falamos, opa, acho que aqui não, vamos voltar e achar um outro jeito para acontecer, para chegar no lugar. Provérbios 14, verso 12 diz, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Então, a Bíblia fala isso. Que tem caminhos que ao homem, que para nós parece correto, mas que são caminhos de morte. Você sabe disso. Tem muita gente que segue alguns caminhos na vida, né, que parece até bem bom, só que são caminhos de morte. No texto que nós lemos em João 14, é um texto em que Jesus dá as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos, antes da sua morte. Antes de começar o capítulo 14, Jesus está dizendo aos discípulos que vai morrer. Está falando para os discípulos o que vai acontecer. E eles ficam muito tristes e angustiados, no sentido não apenas da morte, mas de saber como é que nós vamos fazer sem o Senhor. Porque eles descobriram uma vida nova em Jesus, andaram 3 anos com Jesus, se apegaram em Jesus e confiavam plenamente em Jesus. Então, assim, Jesus falava assim, vou para a aldeia tal. Eles iam. Não sabia o que ia acontecer lá, não sabia se ia ter comida, não sabia coisa nenhuma, mas eles iam. E eles começaram a caminhar com Jesus como eu caminho com o GPS, tipo, vira à esquerda, vira à direita, não sei o que vai ser futuramente. E eles foram caminhando 3 anos. Dormiam onde Jesus dormia, caminhavam onde Jesus caminhava, comiam onde Jesus comia. E eles foram assim por 3 anos. E, de repente, Jesus fala, vou morrer e eu vou embora. E aí eles ficam apavorados. E agora? E agora? O que nós vamos fazer? E o texto fala, começa no verso 1, dizendo assim, que o coração de vocês não fique angustiado. Ou seja, os discípulos estavam angustiados. Angustiados. O coração de vocês não fique angustiados. Vocês creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas e eu estou indo lá para preparar lugar para vocês. Então eu estou indo antes, eu vou morrer, mas eu vou preparar um lugar e vocês vão lá também. Os discípulos não ficaram muito satisfeitos com essa resposta. A gente percebe isso. E aí ele diz, vocês conhecem o caminho que eu vou. Ah, mas na hora, né, o Tomé levantou a mão. Como assim eu conheço esse caminho? Ó Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai, como é que nós podemos saber o caminho? O Tomé imediatamente levanta a mão e diz, não é bem assim. Eu não sei para onde o Senhor vai. E eu também não sei esse caminho. Tomé é rapidinho, né, para perguntar sempre, ele parece que é aquele aluno que sempre está assim, levantando a mão para perguntar alguma coisa, né? Jesus respondeu, então,
Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. Desde agora vocês o conhecem e têm visto. Mas aí o Felipe levanta a mão. O Felipe fala: Senhor, mostra-nos o Pai. Mas Jesus tinha acabado de falar que quem conheceu ele conhece o Pai. E o Felipe não prestou atenção, né? E ele já levanta a mão. Bem normal. Felipe já prestou. Olha, Jesus tinha. O que Jesus diz? Se vocês me conheceram, conhecerão também meu Pai. Ou seja, vocês não estão olhando para mim? Eu e o Pai somos um. Vocês já conhecem o Pai. O Felipe ergue a mão e diz: mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Se o Senhor mostrar para nós o Pai, isso nos basta. Claro que não basta, não está nem entendendo o que está falando, né? Jesus responde: há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Você não entendeu nada? 3 anos andando comigo? Parece que não, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz? Mostre-nos o Pai. E assim Jesus vai falando sobre crer nele, sobre estar com ele, e dizendo que ele, então, ele e Deus são um. E se você conhece Jesus, você conhece o Pai. E eu quero voltar lá no verso, então, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu quero pensar um pouquinho com você sobre isso. Jesus, ele diz que ele é o caminho. E eu fico pensando o quão profundo é isso. Porque para você chegar em Deus, você precisa de passar por Jesus, literalmente. Não Jesus está dizendo aquele é o caminho. Ele está dizendo eu sou o caminho. Você tem que passar por mim. E o caminho de Deus para nós também passa por Jesus. Porque existia uma barreira e através do sacrifício de Jesus, Deus consegue chegar pertinho de nós, porque existia uma barreira. Então, Jesus é essa ponte, Jesus é esse caminho. E quando ele diz eu sou, ele puxa para si realmente toda a responsabilidade, porque ele não tinha morrido na cruz ainda, ele vai morrer na cruz e está dizendo, eu sou esse caminho. Não existe outro caminho de você chegar a Deus. Não é todos os caminhos que levam a Deus, isso é mentira. Se alguém dizer para você todos os caminhos levam a Deus, você pode dizer na lata, é mentira. Só existe um caminho, existe o caminho que é Jesus. É só através de Jesus que você chega a Deus. Não existe outro jeito. Não adianta, eu vejo as pessoas dizendo, vai para a igreja que vai ficar tudo bem. A igreja não é Jesus. Você pode ir para a igreja conhecer Jesus, mas o caminho é Jesus. É Jesus. Você pode deixar da igreja. Esse dia eu conversei com uma pessoa que disse que essa semana atendi uma moça que disse que se decepcionou com uma pessoa em uma determinada denominação e ela se afastou e ela está sofrendo há muitos anos. E eu digo assim, mas Deus te decepcionou? Jesus te decepcionou? Ela disse, não. Por que você deixou de Jesus, então? Deixa da pessoa. Deixa da pessoa. Se a pessoa te decepciona, deixa da pessoa. Mas não deixa de Jesus. Não deixa de Jesus. Nunca deixa de Jesus. Porque Jesus nunca te decepciona. Porque Jesus nunca te abandona. Porque Jesus nunca deixa de te amar. E é Jesus. Eu não sei porquê, né? E Satanás faz uma passaroca na cabeça do povo e faz uma confusão e as pessoas acabam deixando de Jesus por causa de N coisas bobas. N coisas bobas. E é isso mesmo que ele quer. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz, pois só há um Deus,
um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então existe só um mediador, só existe uma ponte, que é Jesus. O que nós, pessoas, podemos fazer, nós não somos mediadores, nós não somos sumos sacerdotes, nós não levamos pessoas ao Pai, nós levamos pessoas a Jesus. Levamos pessoas a Jesus porque Jesus é o caminho para o Pai. Jesus diz: eu sou o caminho e não há outro caminho. Enfia isso na sua cabeça quando você falar. Eu vejo as pessoas às vezes evangelizando, dizendo: você deve deixar de fazer isso, você deve deixar de fazer aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, você só precisa conhecer Jesus. Mães, pais, se você quer orar pelos seus filhos, de verdade, ore para que eles tenham uma experiência profunda com Jesus. O restante Deus faz. O restante Deus reserva, coloca em ordem, coloca o povo no prumo, mas se a pessoa tem uma experiência com Jesus, é isso. Ele é o caminho. Quando Jesus fala que ele é a verdade, ele está dizendo a verdade a respeito de Deus. Jesus é a revelação de quem é Deus. É isso que ele fala para Filipe. Filipe, você não conhece Deus ainda? Como assim? Você não está me vendo? Se você quer saber como Deus é, se você quer saber como Deus age, leia os evangelhos, ouça a respeito de Jesus, porque tudo que é Jesus é Deus. Jesus é a verdade a respeito de Deus. Jesus é a revelação de Deus. Jesus é a verdade. E eu pensando nisso, eu percebo também que não é só a verdade a respeito de quem é Deus, mas de quem somos nós. Porque no momento em que nós olhamos para Jesus, no momento em que nós chegamos mais perto de Jesus, nós começamos a ver quem nós somos. Quando Isaías chega perto da presença de Deus, ele começa: ai de mim, porque ele começa a ver quem ele é. Até ali ele achava que ele era um bom profeta, eu acho. Ele era tão bonzinho, ele fazia tudo direitinho. Mas aí ele chega no altar, chega no templo, ele vê Deus num alto sublime trono, e aí ele fica extasiado, e a primeira palavra dele é: ai de mim. Ai, eu sou tão impuro. Quando nós nos achegamos a Jesus, que é a verdade, nós começamos a ver a verdade de Deus e a verdade a respeito de nós mesmos. Não é muito bom. A gente não gosta muito. É muito bom para resolver, mas não é muito bom, nós não gostamos muito. Quando nós vemos, e cada dia que eu jejuo, cada dia que eu oro, cada dia que eu busco mais a Deus, mais coisa errada eu acho em mim. Mas eu vou vendo: nossa, isso aqui não está ainda. Preciso caminhar bem mais. Aí eu leio mais um texto da Bíblia, penso: oh, Senhor, que é isso? Né? A gente anda, parece que patina. Porque quando mais nós nos achegamos na luz, mais a gente vê as sujeiras que estão em nós, as sujeirinhas, as sujeironas, a laminha, a lamona, nós vamos achando. Jesus é a verdade. E a verdade nua e crua, sem rodeios. Não tem essa de, né, que eu vejo algumas pessoas dizerem: eu sou assim, mas é que eu sou humano. Não, você é errado mesmo, eu também sou. Como diz Davi, né, eu pequei, somente eu pequei, e eu errei mesmo, e é assim que eu devo ser, e eu falo na presença de Deus para que eu possa mudar. Para que Deus possa mudar o meu coração. Jesus, ele diz: Filipe, e Jesus, ele é a verdade mesmo, porque ele não faz nenhum rodeio para dizer: Filipe, não estou te entendendo, você está andando comigo e não aprendeu nada? Jesus não faz rodeio, ele fala: Filipe, você está andando esse tempo todo comigo, eu estou aqui esse tempo todo com vocês, e vocês não me conhecem, quem vê a mim, vê o Pai.
Essa é a frase que Jesus diz. Quem vê a mim, vê o Pai. Como você quer conhecer a Deus? Leia a respeito de Jesus. Tenha experiência com Jesus. Leia os evangelhos. O que Jesus fez, o que Jesus faz. O texto que a gente escolheu para as crianças, né, nesse tempo agora, é caminhando, as aventuras de caminhar com Jesus. Com Jesus. Porque é importante que as nossas crianças aprendam. E as crianças não vão, né? Vou dizer aqui no altar, viu, Jocelaine, para todo mundo ouvir, né? As crianças não vão lá embaixo, as crianças vão para a sala de aula, sala de culto, cultuar ao Senhor. Não é cultinho, é um culto, porque elas ouvem a palavra do Senhor. Não é uma palavrinha, é uma palavra, porque a palavra do Senhor nunca é palavrinha, é palavra do Senhor. Quem vai ministrar a palavra para as crianças é, nesse momento, o pregador das crianças, o profeta, que está sendo levantado, ou a profeta, para falar de Jesus para as crianças. Não sei por que a gente gosta de minimizar as coisas. É a palavra, é o culto. O culto que você está assistindo aqui, participando aqui, a criança está participando de um culto na sala que foi preparada especialmente para o culto com as crianças. Por que tem uma sala especial? Porque tem um modo especial de ensinar as crianças a palavra de Deus, que não é o modo que eu estou fazendo aqui. Porque eu estou só falando, eu não tenho nenhum material didático e a criança precisa do concreto para aprender, muito mais do que nós. Tem toda uma maneira de preparar para que as crianças entendam e compreendam a palavra como você está compreendendo aqui. E nós precisamos aprender dos evangelhos, nós aprendemos a respeito de Jesus, porque só assim nós conhecemos a Deus. Porque Ele é a verdade. Ele é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade, e por fim Ele diz que é a vida. Jesus é a vida. Nós entendemos de várias maneiras porque Jesus é a vida. Primeiro, ele venceu a morte, né? Então, quem vence a morte é a vida. Porém, nós temos outras coisas. Quando Adão e Eva pecaram e se separaram de Deus, eles estavam mortos em seus delitos e pecados. A morte na Bíblia é morte espiritual, é distância de Deus, é não poder se achegar a Deus. Lembra que a gente falou que Jesus é o caminho que leva a Deus, é a única ponte do homem para Deus e de Deus para o homem. Se eu não tenho essa ponte que é Jesus, eu estou morto. Então eu vou te dizer, sem tirar nem pôr, como Jesus diz na lata e na verdade, se você não tem Jesus, você está morto. Andando pela rua, zumbi, morto. Esse é o verdadeiro zumbi, tem bastante por aí. Quem não conhece Jesus é morto. O povo fica fazendo aqueles desenhos de zumbi lá, mas não tem nada de desenho não, é gente normal mesmo que anda por aí, morto, porque não conhece Jesus. E Jesus é o único caminho, ele é o caminho que leva a Deus. Se você não tem esse Jesus, você não tem vida. Porque Jesus diz o quê? Eu sou a vida. Se você não tem Jesus, você não tem vida. Então, quem não tem vida é morto. Isso é óbvio. Mas a gente não quer nem saber disso. Aliás, a gente não quer nem ouvir também. Mas quem não tem Jesus, não tem vida. E nós precisamos de vida. Por que a vida? Porque a vida é comunhão com Deus. Quanto mais você tem comunhão com Deus, mais você vive. Hoje a Michele começou o culto dizendo, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Ela começou a se emocionar. Isso é vida. Isso é vida. Isso é vida de Deus em nós. Isso é vida, isso é comunhão.
E se você não tem Jesus, você não tem como ter comunhão, porque você nem trilhou o caminho. Se você não tem comunhão com Deus, você não tem nada. Você não tem nada. Você não tem o caminho, você não tem a verdade, você não tem a vida. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para acabar, né, para encerrar esse verso que é tão pequeno e tão profundo, podia falar aqui o resto do dia sobre ele diz: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém. Ele encerra dizendo: você pode inventar 1000 coisas, você pode fazer 1000 coisas, mas sem mim você não vai ao Pai. Lembra lá da casa que Jesus disse que estava preparando? A gente só chega lá por esse caminho, Jesus. A gente só chega lá buscando essa verdade que é Jesus. E olhando para nós, achando as nossas dificuldades, deixando Deus trabalhar em nós, transformar nosso caráter. E a gente vai buscando: eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Jesus é a ressurreição, por isso ele é a vida mesmo. João capítulo 10, verso 10, diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa é a palavra de Jesus para nós. Eu vim, Jesus está dizendo, ele veio à terra. Isso você já sabe, todos nós sabemos. Mas ele veio para que você tenha vida e vida com abundância. Como é que você tem vida e vida com abundância? Se você encontrar Jesus, que é o caminho que leva a Deus, é a única ponte que pode, o único mediador que nos leva a Deus, você tem que encontrar o caminho, você tem que viver a verdade de Deus, que é Jesus, que é a revelação, que é a presença, que é a transformação verdadeira. A transformação vem de conhecer a verdade. E aí você vai ter vida e não é vidinha, né? Como se todo mundo quer de minimizar as coisas, de cultinho, palavrinha, vai falar que eu tenho uma vidinha. Não, você não tem uma vidinha. Jesus fala que eu tenho vida, eu vim para trazer vida e vida com abundância, ou seja, um vidão. É uma vidinha, um vidão. Vida com abundância não é um vidão? Abundância em todos os sentidos. Ele veio para fazer isso. Isso não é só uma promessa, é uma realidade daqueles que trilham esse caminho que é Jesus. É Jesus. Escolha seguir esse caminho. Eu creio que eu estava analisando, voltando lá no GPS. Quando eu ligo o GPS em Londrina, por exemplo, para chegar a uma rua, eu até não faço tudo o que ele manda. Porque a gente conhece bem as ruas, a gente sabe que o lado que vai, a gente fala, não vou por aqui mesmo, que está em menos trânsito, e daí daqui a pouco eu pego o GPS de novo para achar a rua. Mas quando a gente anda num lugar que a gente não tem ideia, aí você segue direitinho. Eu fui para uma cidade, num encontro de mulheres, que passava, eu não me lembro o nome da cidade agora, Serra Negra. Meu pai, não tinha ideia porque lado era aquilo, eu sabia que era o estado de São Paulo, mas é tanta serra e tanta viravolta. E eu pus o GPS e falei, agora vai? Eu vou seguir mesmo, direita e esquerda, porque eu não tenho ideia de onde eu estou indo. E eu obedeci tão direitinho e cheguei direitinho, estacionei em frente do hotel que era o encontro. E aí, eu pensando nisso essa semana, eu pensei, por que a gente não segue Jesus desse jeito? Por que a gente discute e fala, não, vou por aqui, né? Porque esse caminho aí que o senhor está me dando não é muito bom, não? Por que a gente não ouve e segue exatamente o que Jesus está nos mandando fazer? É tão simples.
Porque ele não está só indicando o caminho, o GPS é só uma máquina. Jesus é Deus. Ele é o próprio caminho e nós temos dificuldade de ouvir e seguir o que ele fala. Em nome de Jesus, eu quero te pedir nessa manhã que você ative o seu ouvido, leia a respeito dele, enfrente essas verdades e tenha comunhão. Vida é ter comunhão com o Senhor. Ter vida é ter comunhão com Deus. É isso que Adão e Eva perdeu no paraíso. E é por isso que eles ficaram mortos. E é isso que nós precisamos atentar de receber de volta, porque Jesus conquistou isso na cruz por nós. Ele morreu para ser o caminho. Ele morreu para nos dar o direito de chegar no Pai. Ele morreu para nos dar vida. Ele morreu para ser a verdade, a nossa verdade. A posse disso em nome de Jesus. Aceita esse caminho. Segue de verdade nesse caminho, sem voltinhas, sem ficar discutindo com o GPS. Uma vez uma moça me disse que o marido dela sempre discutia com o GPS. Eu digo, desliga esse negócio, não deixa mais ele ligar, porque para que isso? Para que isso? A gente acha, como eu acho nas cidades que eu conheço, né? Em Londrina, ou até em Biporã, se você ligar o GPS para ir numa rua que você não conhece, você acha que conhece o caminho, daí você vai fazendo as coisas que você quer. Ou você confia ou você não confia. Em nome de Jesus, hoje você está tendo essa possibilidade de olhar para Jesus e dizer, eu sei que você é o caminho e é o único. Eu sei que você é a verdade e a verdade é a revelação de Deus. Eu sei que você é a vida e eu quero essa vida. Eu quero essa vida. E para isso, eu tenho que ouvir e eu tenho que obedecer. Obedecer, obedecer. A fé não negocia, a fé obedece. A fé não negocia. A fé não fica discutindo, a fé obedece. Obedece. Amém? Amém? Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Eu vou pedir para o Ministério de Louvor cantar aquele mesmo cântico, se possível. Primeiro cântico que foi cantado. Que você possa, ao ouvir ou até cantar essa canção, dizer, eu sei, Senhor, que o Senhor é o meu caminho, a minha verdade e a minha vida. O Senhor é a vida. Trilhe esse caminho, busque esse caminho. Os discípulos não entenderam direito o que Jesus estava dizendo, estava com o coração angustiado. Talvez você esteja com o coração angustiado também. Mas Jesus está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se você quer ter vida e vida com abundância, o caminho é Jesus. Se você quer conhecer essa verdade, o caminho é Jesus. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que todas as lutas e tribulações, em todas as situações, creio que tu és minha força, minha herança, tu és o meu refúgio. Creio que tu és caminho,
verdade, vida. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que todas as bênçãos em cada promessa e até no meu respirar, creio que tu me sustentas, tu me proteges, tu és o meu amor. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que tu és. Obrigada, Jesus, por morrer na cruz do Calvário para se tornar o nosso caminho. Obrigada por ter vindo à terra e nos mostrar a verdade a respeito de Deus. Revelar quem Deus é de verdade para nós. Obrigada, muito obrigada, Jesus, porque o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. Porque quando morreu na cruz, possibilitou a nossa chegada ao Pai, a comunhão que nós havíamos perdido. Queremos, ó Pai, ter comunhão completa contigo todos os dias. Queremos ter intimidade contigo, porque isso é vida. Queremos ter essa vida. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Honras e glórias sejam dadas a ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu és o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Não vivemos sem ti. Queremos declarar a sua soberania e a nossa dependência total de ti, Senhor. Dependemos de ti. Dependemos da sua voz, dependemos, Senhor, do seu agir, dependemos do seu toque e do seu abraço. Carecemos do seu afago, carecemos do seu amor. Obrigada por nos aceitar como nós somos. Obrigada por nos transformar a cada dia. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, muito obrigada. Louvado seja o teu santo nome, seu grande e maravilhoso nome. Amém, amém. Que a graça e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que o poder de Jesus, o nosso Senhor, e que a unção preciosa do Espírito seja conosco, hoje e sempre. Amém e amém. Quer ficar por dentro de toda a nossa igreja e todo o conteúdo gravado que for ao ar? Acesse youtube.com.br, procure por Metodista Central de Biporã, acesse o canal, clique no botão inscrever-se e ative o sininho com todas as notificações para ser avisado.